pessoas queridas na sua vida, mas que partiram e você ainda está naquele sofrimento profundo. Sim, porque é sofrimento profundo. Eu entendo você. Mas é preciso nós descobrirmos qual é o sentido de tudo isso. Para que passar por tudo isso? Então, para que nós descobramos o sentido da morte, mais do que a morte, nós vamos falar sobre o que está por trás antes da morte, vamos dizer assim. Como que nós estamos vivendo a nossa vida para lidarmos com o sentido da morte, ok? Vamos seguir? Buscar o sentido da morte é aceitar uma pergunta que a vida me faz diariamente. Uma vida na qual me sinto responsável. Uma vida inscrita na finitude. Essa palavra finitude, ela está muito interligada com a questão da morte. Por quê? Quando a gente se depara com essa realidade de morte, quando você se depara com uma pessoa que faleceu, e você entra naquela situação de finitude, acabou, a vida dela acabou, eu vou voltar para casa e ela não vai estar, amanhã ela não estará comigo, no próximo Natal a pessoa não vai estar, enfim, acabou, fim, deu um ponto final na história daquela pessoa. Então a morte, ela traz para nós essa realidade difícil de finitude, mas que nos ajuda a perceber o quê? Que a nossa vida existe um caráter de responsabilidade. Ou seja, você e eu somos responsáveis pela condução da nossa vida. Ou seja, nós somos, e a logoterapia traz esse caráter da responsabilidade do ser humano como algo fundamental, que é preciso a gente despertar que você e eu somos responsáveis pela maneira com que você e eu escolhemos viver a vida. Mesmo que você diga assim, não, mas quem manda na minha vida é Deus, tá? Beleza. Mas o fato de você dizer quem manda na sua vida é Deus, você já escolheu deixar que Deus conduza a tua vida. E depois nós vamos falar sobre isso. Porque quando a gente fala em Deus para a logoterapia, a gente entra numa esfera, a gente entra num estágio que se chama suprasentido. Ou seja, a gente busca o sentido da vida no caráter humano, né? Daquilo que é realidade humana, numa esfera humana. Mas existe algo que vai além de um sentido humano. Então, Viktor Frankl chama isso de suprasentido, ou uma supra-pessoa, que vai além da nossa humanidade. Que nós podemos chamar isso de Deus, de uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Que maravilha, isso é maravilhoso. Vamos adiante? Conta pra mim, como é que é pra você? Eu quero ouvir de você também. Como é que é pra você falar sobre morte? O que causa no teu coração? Escreve aí no chat pra mim, escreve nos comentários do Instagram. Como é que é pra você? Como é que você se sente quando fala sobre esse tema? Te interessa esse tema? Provoca em você algo? Provoca? Então escreve aí pra mim, que a Gi vai me passar aqui o seu feedback, e pra mim vai ser uma alegria também receber o seu sentimento, a sua realidade, nos aproximarmos um pouco mais, pode ser? Então vai lá, escreve aí no chat como é que é pra você conversarmos um pouco sobre isso, se é fácil pra você, se você lida bem ou se não. Tocar nesse assunto pra você já dói, já entra num ponto dolorido pra você. Pois é, então coloca aí pra nós, tá bom? E também sobre a finitude, a morte traz para nós essa realidade da finitude, que nos coloca diante de uma situação que, a logoterapia nos convida a você e eu aproveitarmos das pequenas ocasiões que a vida nos apresenta, e você não deixa passar essas ocasiões. É isso que ela fala, essa finitude, ela vem para dar sentido à vida e não para tirar o sentido dela. Não, estou passando pela situação de morte, poxa vida, eu enterrei aquela pessoa e aquela pessoa me enterrou a minha alegria, né? A Yara escreve para nós que ela sente uma grande tristeza e medo quando fala sobre a morte, né, Yara?
O sentimento que vem ao teu coração, e ela compartilha com a gente agora, é de tristeza e medo, claro. Porque a tristeza, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, o sentimento de tristeza, ele está relacionado a perdas. O sentimento de angústia, ele está relacionado ao teu ambiente. As situações do teu ambiente, que não estão muito bem, então o sentimento que vem o quê? É de angústia, é diferente. É diferente. A tristeza é o sentimento relacionado à perda. A perda. Por isso que vem. Tá certo? Só pra gente entender o que que passa. O que que passa no nosso coração. A Lúcia também tá com a gente, né, Lúcia? Lúcia Soares, ela partilha isso com a gente. Ó. Pra ela, é um assunto muito salutar. As pessoas têm dificuldade de falar de morte, mas a morte faz parte da vida. É isso mesmo, Lúcia. Faz parte da vida e a gente precisa falar sobre isso. Pra quê? Não é pra gente somente nos preparar para a morte. De alguma forma, sim. Mas é para que a tua vida, ela tenha um pouco mais de qualidade. Você viva a sua vida com qualidade, com sentido. Com sentido. Tendo diante dos olhos o quê? Essa realidade. Que quem me garante que à tarde eu estarei aqui? Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Ai, meu Deus do céu. Pois é, ai, meu Deus do céu. Mas tem que ter... Queridos, é importante nós termos isso diante dos nossos olhos. Sabe para quê? Não para te causar desespero, não. Não é para te causar tristeza, porque daí vai acabar tudo, não. Não é para isso. É para que você e eu aproveitamos, e saibamos valorizar as ocasiões que a vida te apresenta. As ocasiões. E o interessante é que essas ocasiões, vai dizer na logoterapia, que elas se apresentam uma única vez e acumuladas finitamente, né? No caso, elas acumuladas constituem o todo da minha existência, o todo. Então, mesmo que a morte, ela evidencia, no caso, essa radical finitude de uma vida transitória, né? A gente sabe, a gente até às vezes fala, nossa, tudo passa aqui, né? A nossa vida, nós estamos aqui só por uma passagem. E a gente fala isso meio que às vezes como um clichê, mas não entra com profundidade no que aquilo mexe com a nossa vida. E o que isso pode ter uma força de mudança na maneira com que você e eu vivemos a nossa vida. Ou seja, hoje, vamos falar do hoje. Você acordou, né? Não sei como que você passou a tua noite. Passou bem? Dormiu bem? Como é que você acordou? Como é que você está hoje? Presta atenção em você, em como você está hoje, né? A tua realidade, sinta você. Às vezes nós estamos tão assim atribulados com tanta coisa que a gente acorda, nem presta atenção, nem saboreia o café que você tomou.